Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Agora, você ficou com as reações e as análises do Mauro César, da vitória do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro 2026. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vem fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto!